Olá, minhas crianças. Como tem passado? Tem dormido bem à noite? Hoje eu apresento a vocês um vídeo da Fundação, no nosso canal de SCP e Creepypastas. O link está na descrição. E não esqueça de baixar e entrar na nossa comunidade do Sparkle, porque lá você concorre a um sorteio de um PS4 novinho no dia 20/3. Participe, apoie o canal, compartilhe. Fundação SCP. Item número SCP-073. Classe do objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. O SCP-073 deve ser mantido em uma cela com 2 cômodos mobiliados com objetos inorgânicos e um banheiro. O sujeito está autorizado a vagar pela área e a se alimentar no refeitório. Um dispositivo de rastreamento foi anexado a SCP-073 e nunca deve ser removido. O sujeito não está autorizado a entrar em contato com a superfície ou deixar a área. O sujeito não deve entrar em contato com SCPs relacionados a plantas em hipótese alguma. Em nenhuma circunstância deve ser utilizada violência contra o SCP-073. O SCP-073 encontra-se presentemente no Sítio 17. Descrição: o SCP-073 apresenta ser um humano do sexo masculino bastante bronzeado, com descendência das regiões da Arábia ou do Oriente Médio, com cerca de 33 anos. Possui 1,85 m de altura e 75 kg, cabelos negros, olhos azuis. Seus braços, pernas, espinha e omoplatas parecem ter sido substituídas com versões artificiais, feitas de um metal desconhecido. O indivíduo só percebe essas alterações quando elas são mencionadas, alegando desconhecer como, por que ou quando as substituições alterações foram feitas, afirmando tê-las desde que se consegue lembrar, ou seja, há uma confusão de datas em sua mente. Há um símbolo inscrito na testa do indivíduo, de origem suméria. O símbolo não foi traduzido e o indivíduo torna-se angustiado quando a inscrição é mencionada, se recusando a falar sobre o assunto. O indivíduo precisa consumir alimentos e água regularmente, mas é estritamente carnívoro, devido a seus efeitos em vegetais. O SCP-073 se denomina como Cain e normalmente é educado e simpático com todos os interlocutores, embora alguns o tenham descrito sua fala como fria e mecânica. O indivíduo é bastante prestativo e aprecia ajudar funcionários em suas tarefas diárias. Independente da tarefa, ele é disposto a ajudar. O indivíduo possui conhecimento detalhado sobre história, da antiga até mais recente, e conhece a maioria das línguas faladas no mundo, inclusive algumas línguas mortas. O indivíduo demonstra possuir memória fotográfica, lembrando palavra por palavra de um dicionário de 800 páginas folheadas em 1 minuto e meio. Os resultados de seu teste de inteligência são extremamente acima da média. A presença do SCP-073 é hostil a qualquer forma de vida cultivada no solo, causando a morte a qualquer vida desse tipo dentro de um raio de 20 metros. Qualquer terreno onde o SCP-073 tenha caminhado, e qualquer um em um raio de 20 metros, torna-se estéril por causa da morte de todas as bactérias anaeróbicas, tornando o solo incapaz de suportar a vida até que novas bactérias sejam introduzidas. Qualquer objeto derivado da vida vegetal, como madeira ou papel, apodrece e desintegra-se imediatamente ao toque do SCP-073. Isso inclui derivados de organismos cultivados hidroponicamente. Qualquer tipo de violência direcionada ao SCP-073 é diretamente refletida ao seu atacante, mantendo o SCP-073 ileso. Isso aplica a qualquer dano direcionado. Tentativas de coletar amostras de tecido e sangue do indivíduo fracassam, e quando esses procedimentos são executados,
os funcionários responsáveis sentem tudo que é aplicado ao SCP-073, terminando com amostras de seu próprio sangue e tecido. Tentativas de causar dano indireto também resultam nos ferimentos causados pela pessoa que provocou a ação. Embora o SCP-073 não receba qualquer tipo de lesão, o indivíduo afirmou sentir dor, pedindo educadamente que os pesquisadores evitem ações excessivamente lesivas. Anotações adicionais. O SCP-073 foi encontrado no Departamento de Polícia de Nova York em 1900, detido após ser encontrado entre corpos de diversos membros de uma gangue. O SCP-073 contou à polícia que a gangue havia tentado tirar sarro dele, mas se enfureceram em tentá-lo matar, o que resultou na morte de seus membros. O SCP-073 foi encarcerado e recebeu nomenclatura de anônimo, uma vez que não foram encontrados registros sobre sua pessoa. O SCP-073 chamou a atenção da Fundação após uma investigação de rotina de anônimos e foi liberado sob nossa custódia. Adendo 073-1. Considerando a natureza indestrutível do SCP-073, sua memória fotográfica e sua conduta geralmente amistosa, o Comando Superior ordenou que informações e dados sejam mantidos em backup no 073, garantindo sua preservação em caso de eventos catastróficos. Embora essa decisão tenha causado reações adversas, o SCP-073 concordou e jurou manter sigilo das informações. Adendo 073-2. Qualquer informações relacionadas ao SCP-076 foram trazidas a SCP-073 para backup. O indivíduo demonstrou familiaridade com o assunto, mas se recusou a adicionar qualquer informação, alegando ter conhecimento integral sobre o SCP-076. O SCP-073 então afirmou que seria ideal para todos os envolvidos que ele e o SCP-076 não se encontrem. Adendo 073-3. Exames sobre o metal não identificado em SCP-073 sugerem que este seja bronze berílio, um material documentado sendo utilizado por várias culturas e entidades anômalas. Notavelmente, bronze berílio é um componente encontrado no SCP-1216, SCP-1427, SCP-2481 e SCP-2711. À luz dessa descoberta, a Fundação começou a trabalhar em tentativas de traçar a origem do bronze berílio e como ele se espalhou pelo mundo. Quando questionado, o SCP-073 foi capaz de providenciar informações que sugerem que o bronze berílio se originou no Oriente Médio, apesar do ponto de origem exato ainda não ser determinado. Mais pesquisas sobre a origem do bronze berílio estão atualmente em progresso. Fundação SCP SCP-073 Caim.